Olá, pessoal! Estamos aqui com o Wellington e com a Bel. Boa parte da Geneve já os conhece bem, mas eu sei que tem gente que não conhece, e sei que tem gente de outros lugares que nos assistem também. E para vocês saberem, a gente faz esse bate-papo aqui desde acho que agosto, setembro do ano passado, sempre chamando alguns amigos, fazendo algo de relevante no reino. E hoje em dia a maioria do nosso público não é da GNF, né? De outros lugares nos assistindo. Então, se apresenta aí pro pessoal, fala quem vocês são, o que vocês fazem. Com certeza. Obrigado, pastor Rogério, por ter nos convidado. Eu sou o Wellington, né? Sou do Mato Grosso do Sul, mas estou morando em Curitiba, morando numa base da Jocum como missionário, já há 6 anos. Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu sou a Mabel, eu sou do Rio Grande do Sul, mas há 8 anos eu moro aqui em Curitiba, na base da Jocum Monte das Águias, e então eu sou missionária integral há 8 anos. Legal, muito bem, muito legal. E vocês estiveram aqui com a gente 2 vezes, não foi? Acho que só foi uma vez, né? Nós fomos uma, mas equipes aqui da base foram 2. Nós fomos a primeira e depois foi mais uma. Ah, legal, legal. E vocês estavam indo para o Japão, certo? Sim, daquela vez que nós passamos aí, a gente ficou, acho que foi 2 semanas. E aí daí a gente foi pro Japão. Ficamos 1 mês e meio lá. Legal, legal. Como é que vocês se conheceram? Então, quando eu vim fazer a minha escola de missões, que é a ETED, né? Uma escola de treinamento e discipulado, a Bel já estava aqui na base, já era missionária aqui dentro da base, e ela foi obreira da minha escola. Eu usou que ela deu em cima de mim, mas para deixar assim mais leve, né? Entendi. Ou ela namorou com o aluno ou você com a professora, né? Não, mas aí eu usou porque durante o curso a gente é proibido de começar relacionamentos. Porque é um tempo de, tipo, você realmente se aprofundar no relacionamento com Deus. Então, querendo ou não, muita gente vem de fora e acaba ficando meio carente, aí acha alguém aqui que tem a mesma visão de missões e acaba achando que é de Deus, só que às vezes não é o tempo, né? Então, durante a escola é proibido. Então, eu fui realmente começar a conversar com ela sobre relacionamento depois dos 5 meses de escola. Legal. Você quer acrescentar alguma coisa nisso aí, Bel? Não, acho que foi. Resumindo, foi isso. Aí eu liderei também o Prático, a viagem missionária dele. Aí lá que a gente se conheceu melhor também, né? Aí quando a gente voltou, ele veio, conversou com a nossa liderança, e aí a nossa liderança veio falar comigo. Aí a partir disso a gente começou a conversar. Então foi mais ou menos assim, foi durante uma escola missionária. Nos conhecemos. Legal. Então você esperou os tempos então, não, Wellington? Sim, foi a melhor coisa, né? Porque querendo ou não, durante a escola a gente vê muito que às vezes é muito carência. E aí quando, tipo, acaba a escola que você começa a ter contato com outras pessoas que são obreiros, aí você percebe que, tipo assim, não, só tava meio com carência, com saudade. Então, depois que acaba a escola, você tem certeza se realmente é de Deus, se é algo verdadeiro ou se é só uma paixonite passageira. Ah, entendi. Legal. E vocês agora têm um filho. O Instagram agora de vocês foi conquistado por uma criança linda. E ele foi gerado no Japão. Olha! Mas nasceu aqui. Nasceu aqui, em Curitiba. Por pouco não teve, não virou um japonesinho. Como que é a vida de pai aí no meio do treinamento missionário? Eu vou falar pro meu lado e a Bel vai falar dela, porque é diferente. No momento, eu estou fazendo um curso, né? Que é uma escola de fundamentos bíblicos. É tipo uma escola de teologia compacta, mas é sobre estudos bíblicos, né? Não passa toda a matéria. Na verdade, passa um método indutivo para você estudar a Bíblia, né? E então são 3 meses. Durante esses 3 meses, eu praticamente, agora vai fazer um mês, estou só em trabalho de escola, ajudo a lavar uma louça em casa, a trocar uma vez ou duas o Miguel, mas eu estou bem dedicado ao curso que eu estou fazendo, né? Porque é integral, é o dia inteiro.
Aí quem tá ficando mais com o Miguel, que é o nosso filho, é a Bel, né? Bom, para mim está sendo diferente porque eu fiquei 7 anos na missão sem filho. Então é uma diferença bem grande, porque aqui eles incentivam e a gente entende que o primeiro ministério é a família. Então eu preciso focar nele, né? Tanto que a própria base, a liderança aqui, eles liberam um dos pais para ficar com a criança em casa. Então um vai para as atividades que a gente tem, reuniões, louvor, intercessões e culto, e o outro pode ficar com a criança, focada mais na criança. Então, nesses 3 meses agora, para ele poder focar na escola da Bíblia, eu tô ficando mais com o Miguel. E eu fui liberada dessas atividades da base, né? Que esse é o meu primeiro ministério. Mas no primeiro semestre, nós 2 trabalhamos. E daí tem uma escolinha. Aí o bebê fica na escolinha e a gente se divide. É uma loucura gostosa, diferente, bem diferente, mas é muito gostoso. Legal. Carregar. A gente tem aquele entendimento que filho não vem para parar ministério, né? Não vem para atrapalhar, ele vem para somar. Então, assim, a gente entendeu de não parar com aquilo que Deus tinha nos dado, por causa que a gente estava com um bebê. Então, até na verdade, esse primeiro semestre desse ano foi a primeira vez que a gente estava liderando a escola de missões e com um bebê praticamente com menos de 1 ano. Então, a gente ouviu isso, entendeu isso em Deus e praticou, né? E foi muito bom. Foi maravilhoso mesmo, porque também o corpo de obreiros que a gente trabalhou ajudou bastante. Sempre tinha a professorinha que ajudava, que trabalhava com a gente, então meio período ficava com ele. Mas foi bom demais. E ele, na verdade, por causa disso, se você ele viesse aqui hoje, você ia ver que ele é de pessoas. Chega alguém, ele já quer conversar, já dá tchau, já dá oi, já se entrosa. Barato, né? A Estela costuma dizer, ela falou esses dias na igreja novamente, que a gente repetiu algumas pregações básicas nossas, e uma delas é que crianças são prioridade para Deus. Nessa pregação, a gente costuma falar que a gente acredita que não existe meio crente, não existe meia pessoa, de tratar as crianças como pessoas integrais, né? E a criança ter uma fé integral, ela não tem que se afastar para se converter, né? Que ela possa tomar as decisões durante a vida dela. Então ela sempre fala isso. E ela dá os exemplos de que nós nunca perdemos um congresso, uma conferência ou uma pregação para fazer por causa de filhos. Nunca. Né? É até engraçado. A Nicole tinha o kit igreja dela quando era pequenininha, onde ela levava a roupa de dança, as bandeirinhas dela, a Bíblia dela, né? O Arthur tinha uma bolsa que levava os carrinhos e dinossauros dele pro culto. Então, assim... que legal. Então, nunca nos atrapalharam. Pelo contrário, né? A família inteira é com eles. A Nicole deu os primeiros passos dela, e eu pregando numa célula, numa casa com umas 30 pessoas. Então eu tô ali falando, e as pessoas ali olhando para ela dando os primeiros passinhos, assim, sabe, no tecido que colocaram no tapete. Então, assim, fizeram parte de tudo, né? É muito legal. Não, e é muito legal você falando, eu me veio aqui também, que quando ele começou a andar, ele estava com um do pessoal que estava caminhando com a gente nesse primeiro semestre, e aí ficaram, será que eles já viram que ele está caminhando? Tem que chamar eles, cadê eles? E conforme o tempo foi passando, a gente tentou manter essa mesma dinâmica, sabe? Então, por exemplo, sempre que eu posso, que eu vou pregar em algum lugar fora, eu levo eles comigo. Vejo se eles querem e tal. Então, por exemplo, um lugar que a gente vai às vezes, que é Mogi, que tem algumas igrejas que convidam a Mogi. Deixa eu abrir para cachorro aqui, que tá pedindo pra... Ele vai ficar raspando a porta, vai me atrapalhar. E aí, quando a gente vai para Mogi, por exemplo, até que o pessoal já os conhece, né, na igreja, é engraçado que às vezes a gente vai para lá e a gente já para na volta para comer cachorro quente, sabe? Então, assim, já é um costume, já é tipo aqueles rituais da família, né? E eu costumo, no carro, questionar a pregação para eles. Sabe? Se ficou clara, se eles discordam de algo, se algo ficou controverso, sabe? E a gente discute esse carro vindo, isso é bem legal. Não, que massa, que legal mesmo. E olha, a gente não sabia que eu ia falar com vocês essa semana, né? A gente conseguiu, de repente, combinar isso. Terça-feira agora, eu tive uma reunião de coaching com alguns pastores e líderes que eu faço, que é toda terça-feira de manhã, com as ferramentas 3DM dos 5 capitais, né? E nós entramos, o assunto dessa terça-feira foi família em missão. Que é família ou missão, quando você abandona a família para fazer missão,
família e missão, manter as duas bolas no ar ao mesmo tempo, ou Aham. família em missão. A família está a bordo do mesmo barco para poder fazer isso. E ali eu falei, qual é a base disso? Que família é o primeiro ministério. Engraçado, né? Aham. Não. Foi muito legal. Eu falei agora, essa semana, sobre isso. Bem legal. E são Aí, 9 meses de conteúdo. Só uma semana sobre isso. Foi logo nessa falando com vocês, né? viu lá? Legal. É de Deus. E a rotina na base, ela foi alterada com o Covid? No começo da pandemia, chegou a dar uma quebra, porque quando deu o lockdown e tudo mais, nós estávamos rodando escolas, né, normalmente. Então, quando deu, vamos dizer assim, o estouro da pandemia, chegou a dar uma pausa nas escolas que estavam rodando, assim, uma pausa temporária de uma semana, que aí quem quisesse ir embora podia ir, e quem quisesse ficar, ficava. Então aí teve essa quebra. Aí a metade, teve muitos alunos que a família, tipo, aconselhou a voltar, então a metade foi embora. E aí ficaram alguns que aí depois disso continuou rodando. Aí a partir dessa escola, desse período, aí começou, a única coisa que mudou mesmo foi as restrições, né? Restrições de máscara na sala de aula, álcool em gel em tudo quanto é lugar que você vai, mas as saídas também diminuíram, no pico da pandemia mesmo, diminuíram, aí como o pessoal mora aqui dentro da base, então saía algumas pessoas só para fazer compra, até mesmo lá no começo da pandemia, a base mesmo começou a cozinhar para todo mundo, então até as famílias comiam na cozinha da base, para evitar esse negócio de ficar muita gente indo no mercado, saindo da base, né? Uhum. Mas, assim, não alterou muito com relação às escolas, com relação às cargas horárias que a gente cumpre dentro da base, que tem os louvores, o culto e tudo mais, se manteve. A gente usou estratégia diferente, né? Teve momentos quando sempre dava esses picos para a gente obedecer aquilo que estava sendo imposto pela lei, a gente fazia grupos menores. Então, o que estava acontecendo? A gente se reunia em grupos menores, escola, por exemplo, e fazia seu louvor, não se misturava muito, né, durante esses tempos. Então, nós tinha grupos menores, mas continuou tendo louvor, continuou tendo intercessão, cultos, a gente fazia vários cultos dentro da base também. Teve um momento para ter esse cuidado, né? Porque semestralmente nós temos na média de 4 a 6 escolas rodando ao mesmo tempo. Então tinha essa maneira, essa estratégia de cada escola ficar separada para não misturar muito. Então tomava os seus devidos cuidados, né? Ah, legal. E pessoas pegaram aí dentro? Covid? Sim. No começo da pandemia, alguns pegaram. Deu uma onda assim que pegou, uns 20% da base pegou. Aí tinha as casas separadas. Aí tinha, como é uma comunidade praticamente, né? Tinha algumas casas que ficaram separadas para quarentena. Então Entendi. aí quem pegava Covid, aí eles colocavam separado por 2 semanas, e aí fazendo isso praticamente passou, né? Que foi isso no início lá, no começo, né? E aí agora no começo desse ano, que foi quando, tipo assim, começou a outra leva de alunos que vieram, já não teve mais, teve um caso, né? Teve só um caso só, acho que deu uns 100 alunos, só e ela veio de fora já, entendeu? Aí, só que ela veio e não nos avisou que tinha gente na família que tava com sintomas. E a partir de agora, né, desse segundo semestre agora, é obrigatório vir com o teste. Qualquer escola, para você poder entrar aqui, você tem que vir com o teste negativo. Então, no decorrer da pandemia, foi se aprendendo a lidar com a pandemia, né? Como funciona. No começo teve esse estouro, né? Quando teve o primeiro caso. Aí depois o primeiro sintoma já isolou a pessoa, né? Nós isolava qualquer gripezinha, a pessoa dava até negativo, depois ela saía do isolamento, mas a gente começou a ser mais rigoroso e agora já veio com o teste. Então, esse semestre já deu 0 casos, que era com o teste negativo. Legal. Vocês estão há quanto tempo da cidade aí? Do centro de... Aqui, na verdade, aqui é uma cidadezinha, né? Cidade metropolitana de Curitiba. Então, daqui no centro da cidade, que no caso é uma avenida
uma cidade, um município bem pequeno, de a pé 5 minutos. De Curitiba, de carro, dá uns 20 minutos do centro. 20 minutos é meia hora. O que pra gente é hiper perto aqui, pra vocês é um pouquinho longe, né? Você vai falar, não, vamos lá em Curitiba, né? É lá em Curitiba, né? Exatamente, Toda vez que eu lembro sobre isso, eu lembro de São Paulo, eu lembro do pessoal falando, não, a gente pega ônibus, metrô para chegar não sei na onde, para ainda baldear para outro lugar. Falo, não, aqui é pertinho. A Nicole tá fazendo faculdade de medicina, passou lá, tá em São Carlos, mas tá de casa agora esse dia, né? O Arthur tá fazendo faculdade de computação, fazendo pela Univesp, mas tá na lista de espera aí de Curitiba. Ele pensou em morar em Curitiba, Arthur. Olha que legal. Olha, Curitiba eu recomendo, hein? É uma cidade muito boa. Falei pra ele que é frio e o povo do Sul não é igual o povo de São Paulo, não. Tem seus prós e seus contras, né? Você sabe quando começou a pandemia, depois de 1 mês e meio, eu trabalhava no Einstein naquela época, né? No Hospital Albert Einstein. Aí, lá dentro, os médicos me falaram, ó, não vai ser curta, não. Não vai ser curta, não. Aí nós decidimos vir para Atibaia. Quando nós casamos, nós compramos uma casinha em Atibaia, no meio do mato. A gente tá morando no Tatuapé, né? Já sei que vocês encontraram com a gente. A gente veio para Atibaia e está morando aqui, no meio do mato aqui. Agora há pouco, antes de começar essa reunião, a gente estava ouvindo barulho de vaca aqui do outro lado da rua. Estão isolados aí, então. Mas aqui a gente acaba indo tanto para Atibaia quanto para Bragança, né? A gente está 10 minutos de Atibaia, da cidade, e 5 de Bragança Paulista. Nossa, então, bem pertinho, bem no meio. Bem pertinho. Quase todo dia a gente vai em Bragança, o Arthur joga basquete, Nicole vai no balé, eu compro açaí. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente vai fazendo aqui. E aí eu vou para São Paulo só quando tem os momentos da igreja ou algum compromisso de família, né? Aí eu vou para São Paulo. Então, todo domingo, ou quase todo domingo, eu estou lá. Sim. E aí a gente faz os cultos presenciais, transmite online, e eu fico o domingo por lá para fazer aconselhamento, visitação, essas coisas, né? E a coisa vai andando, vai avançando. Mas a gente teve que se adaptar, né? Parte online, parte presencial e saber lidar com tudo isso. Sim. Tanto que a ideia Curitiba está assim. Mas não estão 100% abertas as igrejas ainda não em Curitiba? Não, ainda tem um limite, meio que as igrejas grandes você tem que ir lá e se cadastrar para poder ir no culto, de marcar a presença, né? Que aí eles limitam o número de pessoas. A nossa igreja tinha 60, 70 membros, né? E tem um povo que, às vezes, casa, arruma o trabalho e muda de localidade, acaba não estando lá sempre. Mas a gente está tendo uma média de 20 a 30 no presencial e as pregações chegam a 150, 250 depois de uma semana. Nossa. Já tivemos pregações com mais de 1000. Olha. Então o alcance está bem maior na internet, por incrível que pareça. O pessoal está se adaptando, né? Querendo ou não. Sim. Não tem como também estar sempre indo na igreja presencialmente, então dá-se o seu jeito. E tem gente falando que é membro da GNF e nem sequer se modifica em Itaquá, até de outros estados, sabe assim? Nunca foi. Legal, nunca foi. Novo método de igrejar. Na último bate-papo agora, eu deixei aberto para quem quisesse fazer pergunta, né? E um rapaz fez uma pergunta falando assim, olha, ele assistiu 3 cultos nossos em seguida. E ele se identificou, mas não tinha a menor ideia de onde a gente estava, né? Então é bem engraçado isso acontecendo. De vez em quando aparecem umas pessoas lá que viram online, né? Engraçado. Membro online, não. Essa é nova. Essa é até uma pergunta que faz muito dentro da nossa escola, porque pergunta se a nossa escola pode ser online. Porque tem muitas escolas e seminários que passaram a ser online, né? Sim. Que assim, é legal que a igreja ela está se movimentando nesse tempo de pandemia e tem feito muito seminário, tem se preparado para aquilo que vai ainda vir, né? Que nós vamos ter que trabalhar nessa colheita, talvez pós-pandemia, que a gente acredita, né? E aí, alguns perguntam sobre a nossa escola ser online, mas a nossa não tem como ser online porque ela é integral. A pessoa tem que conviver em comunidade. Então, o que mudou foi mesmo o método de trabalho da gente e também os preletor. Nós tínhamos muito preletor internacional, o que não estava mais acontecendo. Era online algumas aulas
Ou também uma coisa que Deus fez muito foi levantar no nosso meio pessoas da área de ensino que nem sabiam que eram muito da área e agora começaram a dar aula, estudar as matérias que vinha professores de fora e ser usado aqui dentro e agora estão desenvolvendo isso. Então isso foi uma coisa muito nova e legal que começou na pandemia, né? Que nem eu, por exemplo, nunca tinha dado aula numa escola de missões. E depois da pandemia comecei a dar aula, então Deus começou a ressignificar muita coisa para os próprios missionários aqui de dentro que não estavam conseguindo sair, né? Viajar e fazer trabalho. Uhum. Que legal, muito legal isso. É que parte do ensino de vocês, aí da formação da escola, é o convívio, né? É comunhão, é se conhecer. Você só vai confiar na pessoa que está convivendo com ela, né? Andando junto. Porque ir para um ambiente perigoso, né? Tem que conhecer a pessoa, né? Sim. Conviver com as pessoas diferentes, né? Conviver com pessoas de outros estados, que o próprio Brasil é um transcultural. E você aprender dentro disso. Então, faz parte do nosso treinamento missionário isso. Eu, que sou do Sul, saber lidar com do Nordeste, do Norte, enfim. Muito importante isso. Até porque o curso em si é sobre você aprender e praticar, né? Não é um curso de teologia em si que é só estudar e, vamos dizer assim, terminar os 4 anos formado que você aprendeu teoricamente que é, né? Por isso que são 3 meses de teórico e 2 meses de prática. Então, no dia a dia você já começa a aplicar para você realmente, para a gente falar, não, você conseguiu cumprir o que era o propósito da escola, né? Que legal, né? Sabe que o nosso pessoal tem uma memória muito boa dos grupos que foram para lá, né? Assim, criou uma amizade grande com as pessoas, né? Eu vejo que até hoje tem gente que troca mensagem no Instagram, né? Então, é legal que as pessoas já chegam para uma experiência prática e elas já vêm cheias de vontade de aplicar o que aprenderam, né? Muito legal. E aí vocês têm chance de corrigir, ajustar detalhes antes da pessoa ir para o campo mesmo, fazer uma experiência de imersão, né? Exatamente. Isso é muito legal. Então, a Itaquá virou uma mini missão ali, né? Porque... Exato. E eles conviveram na mesma casa, né? Tendo que cozinhar, limpar e se acertar, gastar tempo livre. Aí tem agenda de devocional. Muito legal acompanhar isso acontecendo. Foi muito legal. Foi muito legal, porque naquela equipe lá, a gente viu muita gente evoluindo. Querendo ou não, no tempo teórico, eles já aprendem muita coisa. Ao convívio, mas ainda assim eles são alunos. Então, tipo assim, eles não viveram nada fora daquele conforto, né? E aí, quando eles saem para essa viagem, você vê a mudança drástica, né? De tipo assim, opa, não é mais agora ninguém vai fazer nada por mim, agora... Então, eu lembro que tinha um aluno que nunca tinha cortado uma cebola. E aí, naquela viagem lá, aprendeu a cortar cebola, aprendeu a ir para a cozinha, teve que dar seus pulos. Eu achava legal, às vezes, vinham perguntas assim, ó. Eu vi que entrou um cara ali que não é da igreja. Eu vi que você falou, por que você falou com ele daquela forma, né? Qual foi o seu raciocínio? Me perguntavam do raciocínio pastoral, né? De como é que é a abordagem, né? Como é que você chegou nisso? Aí teve um grupo que foi com o Thiago da última vez, que a gente foi na Paulista, e aí tinha um monte de mulher se beijando de um lado, de cara do outro, o povo usando droga, e eles ficaram meio perdidos, assim, né? Aí eles começaram a ver como a gente reagia. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Porque eles pegaram um monte de teorias, estavam cheios querendo aplicar. Mas o mundo real é diferente. Né? O pessoal não está todo aberto esperando você falar. Se você não abrir uma janela de oportunidade, não vai ter nunca, né? Então foi muito interessante. A gente fez uma adoração nessa última vez agora na porta do metrô, parou uma galera, sabe? Foi muito louco. Muito legal. Na Paulista, né? A maioria nunca tinha ido na Paulista. Então foi muito legal. Esse que é interessante. Porque muitos deles nunca saíram de casa. E aí Deus chama eles, eles entendem que realmente o chamado deles é missões, é ir fazer alguma coisa diferente. E aí eles vêm para cá, só que eles nunca saíram de casa. Então é a primeira experiência mesmo, fora de casa. Sim. E aí você vê o crescimento. Que me falaram de pessoas orando pelas pessoas no metrô. Assim, saíram da Paulista para ir para Itaquá, e aí tiveram aquele tempinho de lazer, vamos no Starbucks, vamos tomar um sorvete, legal. Aí quando entrou no metrô, volta a missão de novo. Porque um pegou o violão, começou a tocar, aí alguém vai e começa a chorar, e aí vão lá e ora pela pessoa, dentro do metrô, sabe assim?
Aham. Então ele vive uma experiência que ele não teria na localidade dele, né? Exatamente. Isso é muito Que é o legal, você sair do teu círculo, da tua zona de conforto e ir para um lugar diferente. Essas viagens missionárias, elas continuam dentro da pandemia também. Nós temos grupos menores, né? Só que elas continuam, tem igrejas que continuam recebendo, claro que às vezes não tem o culto presencial, mas fazem pequenos grupos, aí eles vão nas células, eles deixam Bíblia nas casas de presente, aí tá se montando um novo formato do evangelismo, mas nós não temos parado com o evangelismo. legal. Só tem mudado isso. Daí tem igrejas que estão recebendo, né? E aí desenvolve dentro daquela realidade, do contexto daquela comunidade, daquela cidade, mas eles não pararam, né? A gente continua desenvolvendo esses trabalhos práticos também. Eu ia perguntar isso para vocês. Eu tinha exatamente essa pergunta engatilhada para o final. Eu perguntei, a gente teve aqui 2 semanas com o José Vicente, da Missão Horizontes, que trabalha com o Complay de pastores indígenas, né? E eu perguntei para ele sobre isso, porque ele falou sobre cosmovisão indígena aqui nesse bate-papo. Uhum. Então, a forma de você ver uma conversão de uma família inteira, de um bairro, de uma região. E teve aqui também um Simval, que faz evangelismo com artes. Chama o pessoal, artistas seculares, para fazer junto com artistas cristãos e traz um bate-papo no meio. Então, eu ia perguntar para vocês, o que vocês estão vendo de estratégias novas agora, nesse tempo? O que vocês enxergam de formas que a gente pode usar? Como que o evangelismo e a missão mais próxima da cultura, como é que está acontecendo agora nesses dias? O que tem de novidade? Na minha visão, agora, durante essa pandemia, o evangelismo se tornou mais intencional. Não é mais, talvez, aquele negócio aberto, vamos sair na rua, vamos procurar gente para fazer o mover. Não. Agora é mais intencional, por exemplo, visitas, você realmente pegar uma família e trabalhar com a família. Esse tempo atrás, agora, no primeiro semestre, a gente esteve em Campo Grande, que é a minha cidade natal, e a gente ficou com uma equipe lá num bairro que é praticamente indígena, que a cidade cresceu e aí esse bairro meio que se formou dos indígenas que eram perto, que moravam ali perto. E aí para entrar lá dentro também você tem que ter um conhecimento de alguém que leve. Então assim, a cidade em si estava meio que, eu acho, em bandeira amarela, então estava evitando de ficar muita gente na rua e todas essas restrições. Mas por ser um lugar meio afastado, a equipe conseguiu trabalhar especificamente com aquelas casas indígenas que estavam ali perto. Então eles conseguiram levar uma Bíblia em cada casa, fazer tipo algum evangelismo diretamente com alguém que eles sentiram, tipo assim, oraram e sentiram de falar com tal pessoa e compartilhar. Então eu acho que o evangelismo hoje está sendo mais intencional e focado em pessoas específicas, né? Não é mais assim, vamos sair distribuindo algum panfleto, vamos tocar uma música para ver se junta uma galera. Então, ao meu ver, agora esse ano que a gente conseguiu sair para, na verdade, fazer alguma coisa, foi isso, né? Legal. Ui, desconectou a minha câmera, eu acho, aqui. Deixa eu ver. Eu acho que desconectou a minha câmera. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Ah, ok. Parece que a câmera foi desconectada. Tá, deixa eu escolher aqui, então. E você, Bel, alguma contribuição sobre isso? Alguma ideia? Sim, eu penso também que uma coisa que eu tenho pensado e meditado bastante a respeito, que a gente tem usado bem a essência mais do evangelho, porque a gente não consegue mais das grandes multidões ou grandes grupos de pessoas ao vivo, né? Tirando a internet, óbvio, mas ao vivo assim a gente não consegue mais. Então virou aquela coisa mais pessoal, né? Hoje eu não faço mais um louvorzão que chama uma galera, vou numa praça, né? Que a gente fez ali, ia nas praças, juntava. Hoje não tem mais isso, né? Por questão de sabedoria e prudência. Então, eu vejo que está muito mais de pessoa a pessoa, olho no olho, de uma minoria, que eu invisto aquele tempo, né? E tem esse trabalho com essa pessoa desse sentido. E também, eu penso que nossos ouvidos estão mais sensíveis para escutar a voz de Deus. Porque o que a gente tem feito na prática? A gente pede para os alunos, a gente tem até um nomezinho, né, dessa prática, que é o caça ao tesouro. O que é isso? A gente pede para o aluno ir num lugar, ficar em silêncio, ouvir Deus.
e aquilo que Deus trazia na memória ia atrás. E aconteceu de uma menina, nessa escola que a gente estava agora, ela foi orar e ela viu uma senhora com um pano na cabeça, aqui mesmo ao redor da base. E aí a gente falou, então você vai atrás dessa mulher com um pano na cabeça. E ela começou a sair na rua orando, e ela estava com presente, cada um projetou o seu presente, com Bíblia, com versículo, e ela encontrou uma mulher analfabeta, que estava com um negócio na cabeça, que chorou ao receber a palavra, e elas já combinaram, na outra semana, dela ir ler a Bíblia para a mulher. Então, eu penso que nossos ouvidos, a gente saiu daquela coisa agitada que nós estávamos, naquela coisa, aquele padrão, estamos mais sensível, que Deus vai fazer de formas diferentes, e se mover de forma diferente, né? Que legal. Então, acho que isso eu pensado bastante. Uhum. Glória a Deus. Muito bom. Duas coisas interessantes que aconteceram ultimamente com a gente, só para mencionar. A gente teve 2 curas que foram incríveis lá na GNF e estava transmitindo ao vivo. Não. Então, foi muito louco isso. Uhum. A menina chegar com a mão dessa altura, assim, sabe? Assim. E a mão dela dá uma diminuída, e no domingo seguinte ela tá lá para pregar e ela usar a mesma mão para segurar o microfone, sabe? Uma coisa assim. Nossa. Então a gente teve umas 2 coisas muito, muito marcantes, assim. E esses dias um cara me falou um negócio, um pastor, ele me falou assim: eu acho que o Covid foi uma bênção para várias pessoas. Eu olhei para a cara dele, né? Fiquei pensando. Você pode falar de todo mundo ficou em casa, algumas famílias se reafirmaram. Meus filhos amam agora a ideia de a gente comer junto na mesa, né? Pô, eu tô trabalhando de casa, que legal. Mas a gente tem o coração dói. Morreu muita gente que a gente conhece. Muita gente que a gente ama morreu, né? Uhum. E aí ele fala assim: para quem morreu, boa parte foi uma bênção. Ele falou, porque não foi uma morte fulminante, que a pessoa morre em 1 segundo, não tem tempo de pensar. O Covid teve um processo, onde essa pessoa, antes de morrer, ela ficou um tempo pensando. Tudo que ela ouviu sobre Deus, ela teve chance de raciocinar antes de morrer. Uhum. Puxa, isso é muito sério, né? É verdade. Isso deixa muito sério também a nossa comunicação de Jesus para as pessoas. Quando a pessoa não deu muita atenção, se ela estava a ponto de morrer, ela parou para pensar em Deus. Né? Uhum. Então, todas as palavras que a gente lançou por aí, a gente não sabe quantas delas a semente vingou no último momento, né? Exato. E ainda mais pensando, jovens missionários fizeram isso com milhares de pessoas, centenas de pessoas. Imagina quantas pessoas foram alcançadas que a gente não soube, né, no último momento. Exatamente. Exato. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Passamos os 30 minutos aqui. Que recado final vocês querem deixar para os jovens? Ó, eu dou aqui um testemunho para vocês. Eu continuo sentindo a presença de Deus quando eu ouço vocês dois falarem. Sabe? Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Eu continuo ouvindo vocês falarem aqui, me emociona de sentir Deus em vocês, assim. Vocês podem estar acostumados a essa presença, mas tem presença de Deus em vocês, para todo mundo que ouve vocês. Amém. Deixa um recado para os jovens que vão assistir isso aqui. Nossa, eu acho que primeiro, gente, com tudo que eu tenho vivido, visto e conversado com jovens, e perdi também pessoas próximas, dentro, né? Um primo de 30 anos, jovem, também, passei por isso do Covid. Uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas é seja intencional. Não perca tempo com as coisas da tua vida. Seja intencional, seja naquilo que tu foi chamado para fazer, naquilo que você gosta de fazer. Entrega primeiro para Deus, né? Mateus 6,33, que o restante ele fará, e seja intencional. Seja intencional na vida com Deus, seja intencional no seu trabalho, na sua profissão, seja intencional com a sua família, seja intencional para perdoar, seja intencional para conversar com pessoas que você sabe que tem que resolver questões. É uma coisa que eu tenho entendido. Nós não podemos perder mais tempo. Uma coisa que Deus tem me cobrado muito. Não procrastinar aquilo que Ele tem me pedido. Ele tem dado Amém. coisas novas para nós durante a pandemia, coisas que eu procrastinava no passado. Lideranças que eu não queria pegar, que eu fugia, e Deus falou, Abel, não tem mais tempo. As pessoas estão morrendo. As pessoas precisam de uma palavra, as pessoas estão tristes por alguém que morreu. As pessoas precisam ouvir. Então, seja intencional em tudo que você fizer. É isso que eu estou tentando ser
intencional como mãe, como esposa, como missionária, me esforçando para isso. Amém. Glória a Deus. O Elton, quer falar alguma coisa? No final para os jovens? Eu diria o mesmo, eu diria que realmente nós que temos ainda mais, vamos dizer assim, mais tempo ainda para experimentar coisas, a gente deve aproveitar isso agora, né? Não esperar a velhice chegar, mas realmente aproveitar a juventude, como a própria palavra diz, né? Para fazer mesmo a vontade de Deus, para ouvir Ele, para conhecer a vontade dele. E eu acho que essa pandemia veio para quebrar, na verdade, o nosso cotidiano, quebrar os nossos planos e para a gente voltar realmente para Deus e ouvir Ele com relação ao que Ele quer para nós e não o que nós queremos que Ele faça para nós, né? Então, eu realmente encorajo os jovens a, nesse tempo, e com certeza todo mundo agora tem mais tempo, não tem a desculpa de falar assim, não está dando. Aproveitar esse tempo mesmo para ouvir Deus e ouvir quais são os planos dele para as nossas vidas, né? Para a vida de cada jovem, porque eu sei que Deus tem muito mais do que apenas a correria do dia a dia que a gente vivia antes, né? Então, eu encorajo mesmo eles a ouvir mais Deus mesmo durante esse tempo. Amém. Vocês podem orar pelo pessoal? Pai, nós queremos realmente te agradecer por esse tempo, te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Rogério, que nos convidou, por cada um que está ouvindo essa palavra, nós queremos colocar diante de ti o coração deles, a mente deles, que o Senhor possa continuar trazendo revelação, Senhor, da tua vontade, revelação da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa estar ministrando durante esse tempo a vida deles, ó Pai, com relação à identidade deles, com relação aos projetos e sonhos que o Senhor já tem para a vida de cada um deles. Traga, Senhor, à memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda quer fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa realmente se manifestar como aquele que é o provedor, aquele que cuida, que é Pai, durante todo esse tempo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e mais uma vez eu te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Vocês são amados por aqui. Quando tiver para o São Paulo, avisa a gente. Quem sabe uma hora a gente esteja passando por Curitiba também, a gente vai dar um pulo aí para ver vocês. Com certeza, os portos estão abertos. Com um exame negativo na mão, né? Deus abençoe. Agora é o El, Bel e Miguel. Agora. Exato. Exato. Tchau, gente. Fica na paz. Abençoe. Tchau, tchau.